Você sabia que quase 100 mil mulheres ucranianas estão na linha de frente da guerra? Essa não é uma história comum de conflito. É uma revolução silenciosa onde identidades se despedaçam e se reinventam. Desde 2014, com a anexação da Crimeia, a Ucrânia viu suas mulheres deixarem para trás os papéis tradicionais de mães e donas de casa para se tornarem verdadeiras guerreiras, lutando por liberdade em todos os níveis do combate, dos campos de batalha aos comandos militares. No início, elas ocupavam funções de apoio. Hoje estão em todo canto, nas equipes de reconhecimento, nas unidades de atiradoras de elite, nos veículos blindados e até nas altas patentes. Apesar de o serviço militar não ser obrigatório para as mulheres, elas vestiram um uniforme por escolha, inclusive aquelas que jamais tinham segurado uma arma. São engenheiras e sniper oficiais. Mais de 13 mil atuam diretamente em combates. Lembra da atiradora conhecida como Koli? Ela se tornou um símbolo da resistência ucraniana, invisível para o inimigo, escondendo o rosto e causando pesadelos entre as tropas russas. Filha da Marinha, desde 2017 luta contra separatistas pró-Rússia no leste em Donetsk e Luz. Sua identidade real permanece um mistério, mas sua coragem incendia a esperança em meio ao terror da guerra. Será que mulheres comuns com vidas pacatas podem realmente se transformar em lendas da guerra? A Ucrânia mostra que sim, e a cada dia, elas escrevem capítulos surpreendentes e difíceis de acreditar. O que as levou a deixar tudo e enfrentar o desconhecido? E qual será o preço dessa transformação? A resposta é uma mistura de dor, coragem e um coração que se recusa a ceder. Você está pronto para conhecer essas histórias que desafiam o impossível? Até aqui conhecemos a corajosa atiradora que, de identidade oculta, tornou-se um verdadeiro símbolo da resistência ucraniana. Mas ela é apenas uma entre dezenas de mulheres que mudaram para sempre o papel feminino no conflito. Em 2021, Tatiana Ostachenko fez história ao assumir o comando das unidades médicas do exército ucraniano, conquistando o posto de general de brigada. Sua ascensão não foi um acaso, mas a expressão viva de uma transformação profunda. A guerra na Ucrânia já não é travada só por soldados homens, mas também por líderes mulheres que moldam novas estratégias. No oeste do país, especialmente em Cherny e Khmelnytskyi, o aumento das inscrições femininas nas forças armadas é surpreendente. Essas mulheres, antes vistas apenas como enfermeiras, agora ocupam papéis decisivos como comandantes de veículos blindados BMP, lançadoras de granadas, metralhadoras e assistentes em equipes de reconhecimento. É mais do que um conflito, é o nascimento de uma nova sociedade, onde elas não hesitam em desafiar limites. Entre elas destaca-se Catarina Zerembo, que abandonou sua carreira acadêmica para ir à linha de frente. Deixou para trás 4 filhos, 3 ainda crianças, e se tornou uma voluntária médica. Ela enfrentava turnos de 2 semanas no fronte, arriscando a vida para evacuar soldados feridos nos pontos mais próximos do combate. O cheiro da fumaça recente, o som distante das explosões, o toque frio dos equipamentos médicos, tudo isso faz parte da sua rotina de heroína silenciosa. Enquanto isso, seu marido contribui para a indústria de defesa, e seus filhos crescem sob constante ameaça. Sabendo que o próximo ataque poderia atingir o hospital onde sua mãe trabalha. E ainda assim resistem, guiados pela esperança em meio ao medo. Essa família não está sozinha, milhares de outras seguem o mesmo exemplo pelo país. Outro retrato dessa força feminina é Lessia Orabets. Enquanto seu marido lutava na linha de frente, ela assumiu a responsabilidade de desenvolver um sistema de defesa aérea chamado Escudo Celeste, criando uma iniciativa civil que já protege não só a Ucrânia, mas toda a Europa. Entre as heroínas está também Natalia Grabaruk, que no primeiro dia de serviço derrubou um míssil de cruzeiro russo usando um sistema portátil de defesa aérea. Ela virou uma heroína nacional da noite para o dia, mas sua história vai muito além da fama. Ela representa a coragem de milhares de mulheres que permanecem firmes, invisíveis para muitos, mas essenciais para a resistência de um país inteiro. Quem são essas mulheres? Como enfrentam o medo sabendo que podem perder tudo? E o que ainda estão dispostas a fazer para salvar sua terra? O que você faria se tivesse que abandonar tudo por uma causa maior? Essas histórias mostram que a verdadeira batalha não é só no campo de guerra, mas dentro dos corações que se recusam a ceder. E a jornada delas está longe do fim. Antes falamos de Natalia Grabaruk, que no seu primeiro dia no exército derrubou um míssil de cruzeiro russo, tornando-se heroína nacional da noite para o dia. Mas ela é muito mais do que um rosto conhecido. Ela reflete a coragem de milhares de mulheres que lutam invisíveis atrás dela, mulheres forjadas na mesma chama indomável. A história da Capitã Svetlana é exemplo dessa força que não pode ser esquecida. 9 anos servindo no exército ucraniano, enfrentando os campos de batalha de Donetsk e Luz.
Ao seu lado o marido também na mesma unidade, vivendo a guerra lado a lado. Há um ano, ela não sabe o que é voltar para casa. Para ela, o conflito não é apenas uma obrigação, mas uma razão de vida, uma luta pela própria existência. Assim como Svetlana deixou tudo para trás e foi para a linha de frente com seu marido Sasha, de 36 anos. Ela é apenas uma entre incontáveis voluntárias que dedicaram sua vida à liberdade da Ucrânia, enfrentando poeira, medo e incertezas nas trincheiras. Essa é a realidade de dezenas de milhares de mulheres que deram um passo além do papel tradicional. São mães, esposas, filhas, mas também combatentes médicas, engenheiras, verdadeiras heroínas vivas. E entre esses nomes que já ecoam na história está Evania Emerald, símbolo de resistência, maternidade, coragem e sacrifício entrelaçados. Desde criança, Evania não era igual às outras meninas. Em vez de bonecas, ela preferia brincar com armas de brinquedo. Movida por uma paixão única pela mecânica, fugiu da infância comum para uma trajetória incomum. Aos 9 anos, fez sua primeira caçada com o pai. Um momento que parecia apenas um passeio na natureza para ela foi o divisor de águas. Ao apertar o gatilho pela primeira vez, nem imaginava que um dia defenderia seu país em batalhas reais. Os anos se passaram, e Evania moldou sua vida acadêmica com excelência, estudando Direito, Psicologia e Políticas Públicas na Universidade Nacional Taras Shevchenko, em Kiev. Tudo parecia apontar para um futuro comum e promissor. Aos 20 anos, entrou como oficial nas forças de reserva do Exército. No ano seguinte nasceu sua filha, Jaqueline. E enquanto construía uma família e um negócio de joias artesanais que atraía atenção, a guerreira dentro dela nunca dormiu. Com a ocupação da Crimeia em 2014, o chamado para lutar tornou-se impossível de ignorar. A lealdade ao seu país gritava para que ela deixasse a vida pacífica para trás. Mas havia um empecilho cruel. Sua filha tinha menos de 3 anos, e a lei proibia mulheres nessa condição de se alistarem voluntariamente. Por um momento Evania recuou, porém sabia que esse era apenas um capítulo temporário. Até que cedo na manhã de 24 de fevereiro de 2022, tudo mudou para sempre. O mundo que ela conhecia desapareceu sob o peso da invasão, e o seu espírito guerreiro finalmente explodiu em ação. Agora, depois de meses na linha de frente, encarando o perigo incansável, seu nome, Jeanne d'Arc, tornou-se lenda. Mas o que mais pode se esconder por trás dessas histórias? Até onde vai a força dessas mulheres? E que segredos o futuro reserva para elas agora, em meio a um conflito cuja sombra ameaça engolir tudo? A batalha delas só está começando. Antes de tudo, Eva Emerald levava uma vida que muitos invejariam. Mãe de Jaqueline, uma menina de menos de 3 anos, e dona de uma joalheria artesanal que começava a ganhar destaque, sua rotina era tranquila, marcada pela criatividade e pela paz. Porém, dentro dela, algo nunca adormeceu, o chamado da guerreira. Com a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, esse chamado se tornou um rugido impossível de ignorar. Mas a lei impedia que ela entrasse voluntariamente nas Forças Armadas enquanto sua filha fosse tão pequena. Por isso, ela recuou, ainda que por pouco tempo. Então, tudo mudou numa manhã fatídica em 24 de fevereiro de 2022. Como milhões de ucranianos, Eva acordou para um mundo diferente. Não era mais um conflito distante, era uma invasão total. Sem hesitar, agarrou sua farda e se lançou na missão que seu coração já havia escolhido. Foi aceita em uma unidade especial e começou a percorrer as veias pulsantes da Ucrânia. Seu nome de guerra? Jeanne d'Arc, não apenas uma referência à lendária figura, mas um símbolo de sua alma indomável. Durante 6 meses ela viveu na linha de frente, cara a cara com o inimigo, contando cada respiração com uma tensão quase palpável no ar. O cheiro metálico da pólvora, o estalo distante dos tiros, o frio cortante que parecia congelar até a esperança, tudo fazia parte do cenário sombrio que ela enfrentava. Mas a guerra cobra um preço que vai muito além do corpo. O peso emocional da perda foi cruelmente sentido quando, numa missão na região de Zaporizhia, 4 mísseis atingiram sua base. Vitor, seu mentor e companheiro de precisão, morreu ali. Para Eva, não foi apenas a perda de um colega, foi uma ferida que reabriu a cicatriz da morte do pai, 6 anos antes. Em setembro de 2023, Eva Emerald se despediu do campo de batalha, mas sua lenda segue ecoando, passada de boca em boca. O líder de Kiev, Zelensky, chama ela e todas as mulheres combatentes de anjos do exército. Não por acaso, esses anjos não apenas curam feridas, eles constroem um céu sobre o inferno da guerra. E essa missão vai além do combate direto. Na linha de frente da salvação, essas mulheres atuam como socorristas. Mesmo diante da escassez crítica de remédios e suprimentos médicos, os anjos, ucranianos que se juntaram às forças de Kiev salvaram milhares de vidas. Cada gesto, cada toque firme e delicado,
Cada segundo de atenção pode significar a diferença entre a vida e a morte. Como é possível que, em meio ao caos e à destruição, esses anjos mantenham acesa a chama da esperança? Quais segredos escondem suas forças, e que sacrifícios ainda estão por vir? A história de Eva e dessas mulheres é um mapa de coragem e resiliência. Mas a pergunta que fica no ar é, até onde essa guerra pode transformar para sempre o papel delas, e de toda uma nação? Até aqui vimos como essas mulheres, chamadas de anjos, não apenas enfrentam o inferno da guerra, mas também erguem a esperança nos campos de batalha. Elas salvam vidas com seus primeiros socorros, mesmo quando a escassez de remédios e suprimentos médicos parece insuperável. Mas será que essa força milagrosa tem limites? Enquanto as perdas russas ultrapassam 1 milhão, o exército ucraniano sofreu baixas muito menores. Entre os feridos, milhares ficaram incapacitados de continuar lutando. No entanto, as mãos aparentemente mágicas dessas mulheres começaram a virar o jogo. Muitas delas já trabalhavam na área da saúde antes da guerra e, por conta própria, conseguiram suprir a falta de medicamentos e equipamentos essenciais, reduzindo drasticamente as perdas em Kiev. Mas não para por aí. Essas guerreiras também assumiram uma missão silenciosa e perigosa: limpar minas terrestres, um dos maiores pesadelos da Ucrânia atual. Com o generoso financiamento de 2 milhões de euros concedido pela Comissão Europeia, oficiais femininas, acompanhadas de cães altamente treinados, começaram a vasculhar o país em busca de explosivos escondidos. Imagine a tensão no ar, o farfalhar das árvores, o latido contido dos cães indicativos, enquanto cada passo pode significar vida ou morte. Essa iniciativa reúne 8 voluntárias, 5 equipes especializadas em desminagem, 8 times multifuncionais, 11 grupos de contato comunitário e uma equipe mecânica já em ação. São 16 cães treinados para farejar explosivos, a maioria treinada na renomada Universidade Agrária Nacional Sunomi, onde suas treinadoras também aprenderam técnicas manuais de desminagem. Cada detalhe é pensado para garantir a segurança e eficiência do trabalho. Mais de 1.400 pessoas estão envolvidas nesse projeto, cerca de 30% mulheres. Essa força feminina não só aumenta a capacidade de limpeza das áreas contaminadas, mas também redefine o papel da mulher na guerra e na reconstrução do país. O projeto, conhecido como Anjos da Ucrânia, é conduzido em parceria com a organização humanitária Popo, financiado com generosidade pelos governos da Holanda e da Espanha. Essas histórias de coragem e resistência fazem você se perguntar: até onde vai a força de quem caminha por entre minas e remendos de vidas? Até onde vai o sacrifício de quem, mesmo em meio ao caos, escolhe ser luz? O que mais essas mulheres estão dispostas a enfrentar para construir um futuro livre? Você já parou para pensar no que realmente move mulheres a deixarem tudo para trás e se lançarem no caos da guerra? Não apenas para sobreviver, mas para virar o jogo de um conflito que abalou o mundo inteiro? No coração da Ucrânia, estas mulheres não são mais apenas mães ou esposas. Elas são a linha de frente da resistência, a personificação da coragem que pulsa em uma terra dilacerada pela guerra. Nos meses que virão, equipes formadas majoritariamente por mulheres serão responsáveis por vasculhar quase 2.000 km² de territórios que estiveram sob ocupação. Seu objetivo? Limpar minas e bombas, possibilitando que terras valiosas voltem a ser férteis e seguras. Um trabalho que beira o impossível, onde o silêncio dos campos minados esconde perigos invisíveis. Sob seus passos firmes, cada centímetro se transforma em esperança. Esse esforço é parte de uma ação conjunta entre a organização humanitária Popo e o generoso apoio de países como os Países Baixos e a Espanha. Eles financiam não apenas a limpeza física, mas a reconstrução do futuro. Essas anjas ucranianas percorrem cemitérios silenciosos de explosivos, onde o cheiro de terra revolvida se mistura ao medo e à determinação. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, a realidade é bem diferente. Na Rússia, a participação feminina na guerra é mera fachada, um espetáculo montado para alimentar a propaganda. As mulheres são confinadas a papéis simbólicos, enfermeiras, assessoras de mídia, suporte logístico, nunca verdadeiras guerreiras. No território russo, onde homens buscam formas de escapar da convocação. As poucas mulheres enviadas para combate servem mais para impressionar câmeras do que para lutar de verdade. Aqui a tensão até parece palpável, enquanto as ucranianas enfrentam o cheiro do sangue e a poeira das trincheiras por vontade própria. Suas contrapartes russas são peças numa encenação, reféns de uma ideologia que silencia a vontade individual. Na Ucrânia, o uniforme não é imposto. Ele é escolhido, vivido com sacrifício real, com a força bruta da determinação de quem sabe que cada passo conta para defender seu lar.
Essas mulheres estão em toda parte, pilotando drones, operando equipamentos de alta tecnologia, salvando vidas em hospitais de campanha, calculando coordenadas para mísseis que defendem a pátria. Seus corações batem no ritmo acelerado da guerra, mas também do amor e da esperança. Por trás dos números e das estatísticas, há uma transformação profunda, a construção de uma nova sociedade que desafia velhos papéis, enquanto cada dia traz um novo desafio. O que será de uma guerra onde metade dos combatentes carrega o mesmo peso do sacrifício, mas de maneiras tão diferentes? Enquanto os campos ucranianos se tornam palco de uma revolução silenciosa na Rússia, os ecos de uma liderança autoritária sufocam vozes e escolhas. As mulheres na guerra ucraniana são muito mais do que soldados. São símbolos vivos de uma resistência que atravessa dor, medo e perda. E você, já imaginou o que move uma mãe a trocar o aconchego do lar por um frio de guerra e o barulho dos tiros? É essa história que nos toca, que nos faz questionar. Até onde vai a coragem quando a liberdade está em jogo? Você está prestes a conhecer as histórias inéditas dessas mulheres que driblaram o destino e olharam para a morte de frente. Histórias que nunca serão contadas nas manchetes dominadas por homens, mas que carregam o pulsar da alma ucraniana, forte, impetuosa e imbatível. Até aqui, vimos como mulheres ucranianas se tornaram a força vital da resistência, atuando não só nas linhas de frente, mas também nos centros de comando, hospitais de campanha e operações tecnológicas. Essa presença feminina contrasta profundamente com a situação na Rússia, onde o conflito é imposto de cima para baixo, como uma ordem de um líder que controla tudo. Essa guerra é fruto de um sistema que cala a sociedade civil, sufoca a imprensa e destrói a vontade individual. Nesse cenário, o lugar da mulher é limitado àquilo que lhes é imposto, sem espaço para escolha ou resistência verdadeira. Sua participação não é uma batalha coletiva, mas uma decisão central, uma peça numa engrenagem controlada. Já na Ucrânia tudo é diferente. Ali a guerra é a expressão da vontade de um povo, uma chama que arde em cada voluntário, em cada combatente feminina. Elas não estão apenas no campo de batalha, mas também na memória social, são cantadas em poemas, homenageadas em monumentos, e suas histórias são gravadas para nunca serem esquecidas. Enquanto Putin tenta transformar mulheres em símbolos para elevar o moral das tropas, essa imagem muitas vezes não passa de um sorriso falso, uma saudação forçada, uma narrativa vazia de heroísmo. Para a maioria das mulheres no exército russo, vestir a farda não é uma escolha, mas resultado da pressão econômica, social e da manipulação do regime. Em certas regiões, até mesmo mulheres retiradas de prisões são recrutadas, usadas como peças numa propaganda cruel, prometendo-lhes a honra da linha de frente, uma promessa que revela o lado sombrio dessa distorção. Na Ucrânia, as mulheres são muito mais que símbolos. São mães que empunham armas, atiradoras de elite que cuidam dos filhos, comandos que substituem maridos caídos e voluntárias que abandonaram suas carreiras acadêmicas para salvar vidas nos hospitais de campanha. Essas histórias provam que ser mulher não é um obstáculo na guerra, é na verdade, um ato de resistência. Você consegue imaginar a força e a coragem necessárias para transformar a dor em luta? Para erguer-se contra a tirania, mesmo quando o mundo parece desabar? E o que acontece quando aquela mulher que parecia invisível de repente se torna a esperança de toda uma nação? A guerra não escolhe rosto, mas revela a verdadeira alma daqueles que decidem resistir. Prepare-se, porque a verdade que você está prestes a conhecer vai desafiar tudo o que você pensa sobre coragem e sacrifício. Quer saber como essas mulheres mudaram o rumo da história? A resposta vai surpreender você.